Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já saiu de uma conversa carregando uma guerra dentro de si? Alguém te falou algo que foi bem pontual, mas que ficou ecoando na sua cabeça o dia inteiro? E você respondeu alguma coisinha ali por fora, mas depois ficou discutindo por dentro consigo mesmo, revivendo essa cena dezenas e dezenas de vezes, pensou no que deveria ter dito, imaginou como provar que estava certo e infelizmente seu coração começou a entrar em batalha. Jesus, ele viveu cercado de muitos conflitos, ele tinha várias críticas, várias ofensas, a gente pode ver isso em todo o Novo Testamento, mas ainda assim ele permaneceu manso. E isso não porque ele era fraco, mas justamente porque ele era forte o suficiente para não ser dominado pela guerra. E esses tempos para cá, o Senhor me direcionou a procurar diversas pregações, devocionais, porque é algo que eu tenho buscado para o meu coração, ser manso. E quando você pensa em alguém manso, o que vem na sua cabeça? Alguém muito passivo, que não tem personalidade, alguém que aceita qualquer coisa. Mas vamos parar um pouquinho e pensar na figura de Cristo. Jesus, ele confrontava o pecado. Ele dizia a verdade independente de quem fosse ouvir ali, se fosse uma pessoa de alta patente ou de baixa. Ele expulsou os vendedores do templo. E mesmo assim, esse mesmo homem declarou lá em Mateus capítulo 11, versículo 29: "Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma." Jesus, ele não fica aqui só no exemplo, ele nos promete descanso. E essa guerra que muitos de nós estamos vivendo, tentando provar as nossas percepções, provar que estamos sempre certos, tem gerado cada vez mais dor e sofrimento para sua alma. E o seu corpo, ele paga o preço das guerras que a sua alma está vivendo. Já aconteceu com você, por exemplo, de sair de uma discussão e isso tirar o seu sono de noite? Uma ofensa, ela pode acelerar o nosso coração. Guardar a raiva de alguém pode consumir a sua energia por vários dias. E a Bíblia, ela fala lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30 o seguinte: "O coração tranquilo produz vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, "A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos." E quando a gente vive em constante guerra emocional, o nosso corpo sente, a sua mente fica dividida, a sua própria família é afetada e o seu relacionamento com Deus, que é o principal, também fica enfraquecido. Mas Jesus, ele oferece outro caminho. Para pensar em todas as vezes que Cristo foi ofendido, mas ele não respondeu na mesma moeda. E eu tenho certeza que você já teve vontade de devolver exatamente aquilo que já fizeram com você. Um tempo pra trás eu vi uma frase que eu achei genial que falava assim: "Se alguém te constranger, devolva pra pessoa na mesma moeda e constranja ela da mesma forma ou até pior que ela te constrangeu." E parece que isso é o nível mais alto de autocontrole, né? O ápice do controle da sua própria narrativa, do controle emocional, de devolver pra pessoa aquele constrangimento. Mas aonde está o verdadeiro controle nessas coisas? De se tornar o mal que o outro jogou em você. Jesus, ele passou por isso, ele foi humilhado, ele foi acusado injustamente, ele foi ridicularizado, traído, e mesmo assim, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 diz: "Quando insultado, não revidava com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas deixava seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça." Olha que maravilha. Imagina a liberdade de não ter que precisar vencer todas as discussões. Imagina a paz de não precisar provar a todo momento o seu valor para todo mundo. Imagina confiar que Deus pode cuidar da justiça muito melhor do que você mesmo. Então, enquanto as pessoas estão ensinando reaja, devolva, Jesus diz: seja transformado. O mundo quer falar, né? Mostra aí a sua força, quem você pode ser. Jesus mostra outra força, a força de dominar a si mesmo. Em Provérbios ainda, Provérbios é maravilhoso. Eu sempre aconselho a você, esteja lendo constantemente Provérbios. No capítulo 16, versículo 32, a palavra diz: "Melhor é ser paciente que poderoso. Melhor é controlar o próprio espírito que conquistar uma cidade." E Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, orienta: "Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras duras e calúnias, bem como de todo tipo de comportamento maldoso." Então a maior vitória que um cristão tem não é conquistar, não é vencer uma discussão, mas é dominar a própria reação, é entregar para Deus essa reação. Então hoje pense com ousadia. Se as circunstâncias não estão mudando, peça que o Senhor transforme o seu coração. Jesus, ele não chega para cada um de nós e pregou assim: "Aprenda comigo porque eu sou o mais poderoso." Apesar de ele realmente ser o mais poderoso, mas ele disse para cada um de nós: "Eu sou manso e humilde de coração." Se o ser mais poderoso, o homem mais poderoso que passou, que existiu e existe, era manso e humilde de coração, a quem nós queremos seguir o exemplo. Jesus, por ser manso, dormia melhor, amava melhor, perdoava melhor, vivia melhor. Tenho certeza que ele não ficava carregando um monte de guerra desnecessária dentro dele mesmo. Quando ele falava que perdoava alguém, realmente perdoava, porque, olha só, ele levou sobre si todo o pecado do
mundo. Imagina o quanto de perdão que Jesus não teve que levar. E eu quero deixar uma última pergunta para você refletir hoje. Como estaria a sua vida se você começasse a reagir como Jesus reagiria? Ou como ele reagiu, né? Porque existem várias coisas que ele passou e nos mostra como ele reagiu aqui. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por ter uma passagem tão poderosa aqui nessa terra. Obrigado por ter nos mostrado em diversas experiências como nós devemos reagir. O Senhor é o maior exemplo do que um ser humano precisa ser, do que nós precisamos seguir. Então, Pai, tira de nós todo o ensinamento contrário, ensinamentos de coaches. Muitas vezes o inimigo coloca pessoas, levanta pessoas que parecem ser poderosas, seguras de si, levantam esses nomes, dão importância, números, relevância nas mídias sociais, na televisão, para parecer que elas realmente estão controlando a narrativa, mas por dentro essas pessoas podem estar vazias, superficiais, lidando com os seus problemas ali, só vendendo uma imagem, só vendendo uma máscara, e nós não precisamos delas, porque o único ser humano que realmente se importou com toda a humanidade foi Jesus, o único capaz de levar sobre si todo o pecado do mundo, o único capaz de julgar toda a humanidade e condená-la, na verdade decidiu perdoá-la. E isso é o maior ensinamento que nós precisamos ter e tirar de Jesus, o ensinamento do perdão, da humildade e da mansidão no coração. Esteja trazendo para cada um de nós hoje, Pai, essa mansidão, que ela possa ser um reflexo dos nossos dias aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, retira de nós todo egocentrismo, toda superficialidade, toda ira, toda amargura, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.